O avanço tecnológico no sistema financeiro fez com que fosse criado o Pix, né, o QR Code e outras formas de saque de dinheiro. Deixamos de lado de andar com dinheiro no bolso, né, pagar em cartão. Hoje, a grande movimentação financeira é através de Pix, QR Code e a aproximação do cartão. Mas acontece que esse avanço proporcionou também muito golpe, muito fraude. Essas ferramentas tecnológicas, elas são muito usuais e proporcionam uma comodidade para o cliente e para o usuário do sistema bancário, né? Com relação aos golpes que têm sido frequentes com essas ferramentas, está muito mais relacionado ao comportamento do cliente, do usuário, do que com a falha tecnológica em si. Então, às vezes, por ser mecanismos ainda recentes, novos para a gente como cidadão, né? Então a gente às vezes ainda está muito vulnerável a acreditar em certas comunicações que venham a tornar esse sistema um pouco frágil, né? No sentido de que as pessoas fornecem com muita facilidade os dados pessoais ou até outras informações relacionadas aos aplicativos, aos códigos de segurança de seus cartões, ou até mesmo facilitam essa utilização dos seus equipamentos de uso pessoal, né, tais quais o cartão por aproximação, a senha do aplicativo por digital ou algo nesse sentido. Então, os golpes estão muito mais relacionados a comportamento do cliente, do usuário, do que com falha tecnológica. Essas ferramentas são seguras, a gente não tem registros efetivos de falhas tecnológicas nesse sentido. As fraudes que nós temos, aproximadamente 90% delas, estão relacionadas, um pouco mais de 90%, relacionadas ao comportamento desse cliente, desse usuário. Então, é comum o golpe acontecer por meio de uma comunicação por WhatsApp, por ligação ou por mensagem de texto. Nessa tentativa de golpe, o fraudador, ele solicita um código de segurança para o cliente, ou às vezes ele pede alguma informação que seja crucial para ele aplicar esse golpe. Então, o que a gente deixa como orientação para esse cliente, para esse usuário, é que redobre a atenção com relação aos seus dados pessoais, aos seus códigos de acesso. Então, não forneça por meio de comunicação via WhatsApp ou ligação, qualquer que seja a informação. No caso de dúvida, procure o gerente da sua conta, procure o gerente da instituição que você movimenta, que você trabalha, para evitar cair nesse tipo de golpe, para deixar de ser um alvo fácil para esse tipo de criminoso. A meu lado está Giorgeno Reis, gerente do BASA. Como foi a impactação do Pix no aumento da movimentação financeira? Na verdade, o advento do Pix, ele traz a possibilidade de você fazer transações instantâneas. Antes, quando você fazia, por exemplo, uma transação através do seu cartão de débito ou cartão de crédito, você tem um prazo para receber esses pagamentos, né, o recebimento. Então, com a média de 2 a 3 dias. O Pix não, ele faz a questão da transação instantânea, que o Banco Central garante essa movimentação em até 2 segundos, né? Diferentemente da TED, que era um outro tipo de transação que você podia fazer transferência, que só podia ser feito no horário comercial, né? Até às 17 horas e somente nos dias de segunda a sexta. O Pix, ele não tem essa restrição, você consegue fazer qualquer transação, mesmo nos finais de semana, durante sábado e domingo, e não tem horário, ele é 24 horas. Então, o principal impacto que ele traz é a facilidade, ou seja, você consegue fazer compras a todo momento ou qualquer horário, sem ter o dinheiro ou sem precisar passar o cartão. Para quem recebe, a vantagem é que você tem o recebimento na mesma hora, ou seja, de forma instantânea. Giorgeno, a gente vê muitas pessoas reclamar do Pix com relação ao limite do Pix. O que é que representa? Por que o banco quer limitar o uso diário de uma certa quantidade de dinheiro? Na verdade, o limite do Pix está muito relacionado com a questão da segurança. O que acontece? Se você tem um limite maior de transações, ou seja, meu limite de Pix é 50 mil reais. Se você tem esse limite na sua conta, significa dizer que você vai poder fazer até 50 mil reais de transação. Isso facilita principalmente a questão de golpe, a questão de fraudes, porque as pessoas, se ela tiver acesso ao seu aplicativo ou se ela tentar aplicar um golpe em você vai poder fazer a transação até aquele limite. Se você tiver um limite menor e for vítima de algum golpe, de alguma fraude, o que vai acontecer?
você não vai ter como extrapolar o seu limite. Ou seja, se você tem um limite de R$2.000 de Pix, se caso você for vítima de uma fraude, você só vai perder até o valor de R$2.000. Como que os golpistas atuam? Normalmente eles tentam fazer com que você faça o maior limite possível que você tenha. Então, a redução do limite gera uma segurança para você. E aí, o limite ele não é definitivo. Você pode a qualquer momento solicitar ao seu banco aumento nos caixas eletrônicos, no seu aplicativo ou diretamente na sua agência, sendo que o importante é a gente orientar que o limite ele deve ser específico para aquela transação. Ou seja, hoje eu preciso fazer uma transação de R$10.000. Então você vai lá, aumenta o seu limite específico para aquela transação. Isso faz com que você não necessariamente consiga fazer outras transações naquele valor. Elza, muitos dessas pessoas que são enganadas são aposentados. Os aposentados têm buscado informação aqui com vocês, orientações? De fato, esse público que sofre a maioria desses golpes são idosos, às vezes pessoas sem instrução. Isso é comum porque eles às vezes não têm intimidade com a ferramenta tecnológica ou até por excesso de confiança. Então, às vezes recebe uma ligação de alguém que fala que é do banco, que é do INSS ou de outro órgão que seja a aposentadoria e fornece tudo que essa pessoa pede. Então, sim, esse público ele é o público mais vulnerável. Entretanto, de fato, eles estão correndo mais atrás dessas informações, estão vindo até os profissionais da área financeira, dos bancos, ou até mesmo do INSS, e procurando se orientarem nesse sentido. A quem que eu devo me reportar quando eu tiver esse tipo de comunicação? O que é que eu devo fazer? Qual que é o procedimento de segurança que eu devo procurar? Está, sim, acontecendo, porém é um processo gradativo. Então, não é do dia para a noite que eles terão toda essa orientação e todo esse acesso à informação necessária, por diversos fatores. Aí está incluso a questão cultural, a questão econômica. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, que a gente costuma dizer, né? Porém, é necessário que seja feito diariamente e todos nós, profissionais que atuamos na área financeira, a gente tem esse compromisso e essa responsabilidade de orientar.